Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João capítulo 8, versículos 54 em diante. Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Senhor Deus, estamos certos que sempre quando o Senhor fala e manifesta, somente o eleito consegue te ver, porque é sua manifestação de uma forma tão simples. Todos podiam te ver, mas não conseguem, porque a sua manifestação é para esconder dos sábios e entendidos, e sempre se revelar aos pequeninos. Ajuda-nos nesta hora, Pai, que tenhamos um espírito brando e humilde, o qual possa reconhecer a palavra do dia e saber que ela é verdade, sobrepujar a todas as coisas, saber que nada deste mundo pode nos envolver mais. Já fomos conquistados pelo grande Rei e estamos aqui à espera do rapto. Por isso, cremos no Senhor, cremos que a sua palavra tem cumprido cabalmente e, como filhos, estamos vendo o que devíamos ver. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vamos falar um pouquinho sobre o Sumo Pontífice e o Profeta. Essas expressões não são minhas. Quando eu falo em Sumo Pontífice, você talvez pensou no Papa. Eu não vou falar dele, vou falar do Sumo Pontífice, o grande Jesus Cristo. Certo? Que as pessoas, ao falar certos títulos, elas já pensam em personagens que têm tomado o lugar de Deus, têm sido adorados como Deus, conforme Paulo diz aos Tessalonicenses. Mas eu quero falar, até o correto é o Sumo Pontífice e Profeta.
porque ele tanto é o sumo pontífice, o intercessor, o intermediário, o mediador, como também ele é o profeta. Bom, como o sumo pontífice, como o mediador, aquele que está entre Deus e os homens, nós vamos reconhecer nele toda a autoridade, mas ele está agindo de uma forma espiritual, porque como sumo pontífice, ele é filho de Deus. Como profeta, ele é filho do homem. Então, tomando conhecimento deste acontecimento, que eu não vejo confusão, eu vejo clareza, porque eu só prego para você o que eu vejo. Se eu duvido, se eu tenho minhas questões, se eu não consigo enxergar direito, eu não prego isso. Eu prego o que é. Eu prego que eu posso chegar e falar para você, olha, a Bíblia diz, William Branham diz. Então eu posso falar. Mas se a Bíblia não diz, ou William Branham não diz, eu não falo. Eu não vou falar uma coisa só que William Branham diz, porque William Branham não diz só o que ele diz. Ele diz, quando você ouvir as fitas, saiba que não sou eu, mas é ele. Então, eu tenho segurança que aquilo que o profeta ensinou não era do profeta, era de Deus. Um profeta tem que ensinar o que Deus manda. A dificuldade do gentio é que nunca teve profeta. Qual gentio que conheceu o profeta? Faz 2000 anos que tivemos um profeta chamado Paulo. Mas não tivemos mais profetas. Depois, senão Ágabo em Jerusalém, tratando de uma forma quase local, e não um profeta como Paulo e como William Branham. Então nós temos conhecimento pelas próprias eras da igreja, que temos 5 mensageiros e 2 mensageiros profetas. Paulo e William Branham. São 2 mensageiros profetas. E temos 5 no entremeio, que são apenas mensageiros. Por isso que a palavra não podia ser restaurada por mensageiros. E se William Branham fosse apenas mensageiro da era de Laodiceia, ele não poderia restaurar como mensageiro apenas. Porque a restauração vem como profeta. Então, se usa o ministério de Elias para restaurar, que é profeta. Malaquias 4, versos 5 e 6, Mateus 17, 11, você usa o ministério de Elias, restaurando todas as coisas, e não o ministério de mensageiro da igreja, da era de Laodiceia. E a confusão de muitas pessoas, e por elas esperarem outro profeta, ou um profeta, é porque as pessoas veem William Branham só como mensageiro à era de Laodiceia. Mas tanto a Bíblia quanto as mensagens que nós temos em mão revela que o William Branham não foi apenas mensageiro à era de Laodiceia, mas que ele cumpriu a palavra de profeta, também de Apocalipse 10, 7, como anjo, de Malaquias 4, 5 e 6, como restaurador, profeta restaurador. Agora, nós temos base bíblica e temos evidências nas mensagens do profeta. Você toma as mensagens do profeta, você sabe que ele não foi só mensageiro. Senhores, este é o tempo 204 e 205, ele também diz que o mensageiro à era de Laodiceia é o mesmo anjo de Apocalipse 10, 7. E eu creio,
porque foi William Branham quem disse. Eu tenho ouvido alguém dizer que William Branham foi mensageiro a Laodiceia, mas ele não foi o anjo de Apocalipse. Isso contradiz a Bíblia e isso contradiz a própria mensagem do profeta. O profeta é quem diz que o mensageiro a Laodiceia é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Ele diz que é o mesmo. E eu creio. Certo? Então aí eu vejo que ele é mensageiro e é um profeta. Ele traz uma mensagem, mas também dá uma profecia. E como profeta, ele revela os mistérios que esteve oculto durante o período de 7 eras da igreja. E Deus aprove ainda dar-lhe coisa maior. Porque quando Deus levou William Branham a ver o que foi a semente da serpente, irmão Branham pregou a mensagem tendo visões do que aconteceu lá no Éden. E nós temos isso biblicamente, que a serpente falava e que a serpente andava ereta. Gênesis capítulo 3. Tudo está registrado na Bíblia. Então, era um animal sutil. Isto quer dizer que era um animal acima de todos os animais. O macaco não é sutil. Um dos animais, talvez que seria mais esperto, é o chimpanzé. Mas ele ficou para trás com respeito à serpente, porque Deus fez este animal mais sutil que toda a limaria do campo. Aquele animal ia cumprir um propósito. Isso nós estamos certos. Quando Deus vai fazer uma coisa, Ele faz e não tem que perguntar para ninguém. E as pessoas não entendem porque Deus escreve em parábola, metáfora, quer dizer a mesma coisa, parábola. Ele escreve de uma forma que as pessoas não entendem. Mas depois ele vem e diz para os seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para eles eu falo em parábolas, para que eles vendo não veem e ouvindo não ouçam. Que coisa! Isso é problema de Deus. Porque Deus escreveu o Gênesis em parábola. A mulher comeu o fruto e deu do fruto para o marido. Porque Deus escreveu em parábola Ezequiel. Quantas coisas de Ezequiel está em parábola? Porque Deus escreveu em parábola, deixou aqui os evangelistas escrevendo em parábola seus 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque esse João vem agora e Deus lhe dá um apocalipse em parábolas, metáfora, sombras, visões de coisas que ainda aconteceriam no futuro, para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Eles leem, mas não entendem. Foi para isso que Deus deixou o Apocalipse. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o dia que ele pregar para você, você vendo, verá. Você ouvindo, ouvirá. Que aquilo é real. Mas enquanto esse profeta não chegar, vocês vão vivendo por parábolas. Vendo, vocês não veem. Ouvindo, não ouvem. Importante. Mas quando eu mandar o 7º anjo, ele então pregará e ele tem a comissão de revelar o mistério da palavra que Deus escondeu no período de todos os profetas. Deus trabalha e você tem que trabalhar juntamente com ele. O filho diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Se você entender como o irmão Branham prega, diz: como é que o pai trabalhava? Através do filho. O filho trabalha até agora e eu também. Como o filho trabalha? Através da igreja. É ele em mim, ele em você, o filho trabalhando. Então, quando estamos pregando, é o filho trabalhando. Certo? Isto é o trabalho espiritual.
Você tem o período do trabalho natural para sustento do lar. Quando você vem e transmite a palavra, ensina algo e tem comissão para aquilo, então aquilo é Deus agindo em você. E nós devemos entender que, ao mesmo tempo que Deus age através do homem, o homem age também sozinho. Precisamos aprender isso. Quando Moisés estava falando por Deus, Deus falava por ele. Quando Deus falava, Moisés abria a boca e a palavra saía. Era Deus falando. Mas Moisés voltava para casa, ia viver com a Zípora, ter filhos. Aquele era o Moisés. Não era Deus, era Moisés. Mas quando ele estava ali no monte, recebendo as tábuas, aquilo fez de Moisés um profeta, um Deus. Porque Deus estava no seu profeta. A única forma de Deus se ver é através do profeta. Ele começou através do Logos, que é a pequena luz branca, que o irmão Brana ensina, perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele fala sobre isso. Parágrafo 10 ou 11, por aí. Então ele esclarece sobre isso. Quando Deus começou a criar a si mesmo para poder ser visto, para que ele pudesse manifestar. Então ele veio através do Logos, que é a teofania. Na teofania ele veio e falou com Abraão. Na teofania era o trabalho que ele realizou do sumo pontífice. Se você notar, aquilo que ele estava fazendo ali, ele estava mostrando para Abraão o que ele faria aqui também no futuro. Estou dizendo o futuro, quando Cristo veio na terra. Entende? Então, o que ele fez com Abraão naquele dia, e você vai ter que notar que as duas coisas está falando concernente à igreja de Deus. Abraão representa a igreja de Cristo desde aquele tempo. Abraão viveu 400 anos antes da lei. Era um período de graça. Que Deus não exigiu nada de Abraão. Nenhuma condição de Abraão Deus exigiu. É o que Deus trata comigo e com você. Através de quem? De Cristo. Cristo, o nosso sumo pontífice. Então, aquele ministério realizado ali, no tempo de Melquisedeque, ele estava mostrando este ministério que ele viria fazer na terra quando ele convertesse de Melquisedeque a Jesus Cristo. Porque Melquisedeque é a teofania. E ele, como teofania, não podia sangrar. Então, o que ele teve que fazer? Teve que converter. Teve que vir em carne. Então, ele converteu em Jesus Cristo. Está aqui na mensagem quem é este Melquisedeque. Irmão Brana fala sobre isso. Ele converteu, aquele Melquisedeque converteu em Jesus Cristo. Mas ele teve depois outra manifestação idêntica, só que desta feita ele veio de 16 elementos. Ele criou um corpo e entrou naquele corpo e apareceu para Abraão também. E este acontecimento cumpre duas vezes. Guarde bem, cumpre duas vezes. Deus tratando duas vezes com Abraão. Ele tratou com Abraão através de Melquisedeque, sumo pontífice, o intercessor, o mediador de superior aliança. Ele é o nosso mediador. Amém? Cristo, o sumo pontífice. Ele é o nosso mediador. Não existe outro entre Deus e os homens. E não pode haver nem entre Deus e o homem. Outro não pode. Entre Deus e os homens existe um sumo pontífice, um mediador, um intercessor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque ele é intercessor, ele é filho. Porque ele é sumo pontífice, ele é filho. Você vai ter que entender isto. Ele teve que verter sangue.
E como corpo teofânico, ele não podia verter sangue. Mas como um corpo teofânico, ele pôde vir e aparecer para Abraão, dar ceia para Abraão, no capítulo 14 de Gênesis. Deu ceia para Abraão, quando? Quando Abraão veio da vitória. Ele era um vencedor. Isso mostra que eu e você só podemos cear quando somos um vencedor. Quando vencemos os 5 reis. Se você puder ter uma aplicação simples, olhe ali, visão, olfato, audição, paladar e tato. Quando você vence 5 reis, imaginação, consciência, memória, razão e afeto. 5 reis. Quando você vence 5 reis, então você pode tomar a ceia. Eu tenho que vencer meus olhos, eu tenho que vencer meus lábios, eu tenho que vencer minha audição, eu tenho que vencer meu paladar. Você tem que fazer isto. Ao vencer tudo isto, logo você encontra como um vencedor, vencendo a imaginação, que são sentidos do espírito. Imaginação, consciência, memória, razão e afeto, que são sentidos do espírito. Mas o que faz parte do corpo está ali: visão, olfato, audição, paladar e tato. Depois de você vencer tudo isto, então venha e tome a ceia. Irmãos, nós temos que pedir a Deus, porque as mulheres talvez não conseguem vencer a visão por ver roupa chique e mundana, por ver um sapato alto, mundano. Ela não consegue. Mas o homem também pode não conseguir vencer a visão por ver uma mulher bonita exposta, atraente. Ele pode não vencer a visão. Ele já olha e cobiça, aquilo desce. A cobiça é quando ela desce, já desce. Enquanto aquelas coisas estão na sua mente, você está lutando contra aquilo, não cobiçou. Mas a cobiça, quando concebida, gera o pecado. E o pecado gera a morte. Aí é onde a pessoa não venceu. Porque ela foi vencida pela visão, pelo tato, pela audição. Já não suporta ainda aquilo que te conquista, a música do mundo, o rock, as outras coisas te conquista. Você ainda está sendo governado por aquilo. Os seus sentidos está te governando, te dominando. A roupa sumária para a mulher, a calça esporte, a roupa de homem, a mulher está usando, ela tem que vencer aquilo. Ela vai vencer. O homem tem a sua parte também de vencer, para ele poder mostrar que ele está chegando à ceia e que Melquisedeque, o sumo pontífice, ele está dando a oportunidade de nós, no período intercessório, de tomarmos a ceia. Isto foi o ofício que ele usou no período de 7 eras da igreja. Essa leitura que vou fazer do profeta do século XX, irmão Brana já tinha pedido para o irmão Livale corrigir alguma coisa aqui dentro da mensagem, o profeta do século XX, porque esse livro foi solto à mão das pessoas, eu creio que foi exatamente no período, quase nos dias do profeta partir, então dentro daquele ano. E as pessoas tomam este livro, tem coisas nesse livro que fala que quando irmão Brana pregou os selos, teve que corrigir muita coisa que foi pregada anteriormente. E está aqui no profeta do século XX. Né? Está tudo aqui, nesse livro. Mas eu quero tratar mais desse ponto, que eu quero ver se eu consigo expor alguma coisa para te ajudar, para nós vermos juntos aqui o que o irmão Brana ensina e o que Jesus falou. Se vocês notarem o que nós lemos em São João,
capítulo 8, 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Porque eles reivindicavam ser filho de Abraão, então Jesus falou: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Agora, isso daqui já dava para eles continuar na ignorância e lutar contra Jesus. Por quê? Eles não entendiam. Parece ser parábola? Não parece. Mas aqui está uma coisinha simples que Jesus está dizendo e que eles não entenderam. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E eles nunca examinaram, olhando lá para trás, procurando lá o tempo de Abraão, quando foi que Abraão encontrou com alguém. Entende? Eles não olharam para aquilo. Eles foram ignorantes do assunto. Se eles tivessem parado, então vamos examinar o que esse homem está falando. Abraão viu o meu dia, exultou por ver o meu dia e alegrou. Abraão, vosso pai. Vocês dizem ser filho dele, mas vocês não vê o que ele viu. Ele exultou por ver os meus dias. Agora, eles tinham que lutar contra Jesus. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Quer dizer, eles olharam aquela coisa em torno do ser humano. Não, Jesus estava falando de Abraão. Eles eram obrigados a voltar lá em Melquisedeque. Abraão viu o meu dia. Que dia? Aí, não era o dia da intercessão que eu estou falando aqui agora. Esse é o dia do profeta. Entende? É o dia do profeta. Abraão viu o meu dia e exultou, alegrou. Você vai ter que ver as duas coisas: dia do profeta nos dias de Jesus, eram os dias do profeta, e nos dias de William Branham. Eu tenho aqui mensagem para isso. Eu só prego porque eu estou com o livro na mão. Entende? Estou com ele na mão, então estou seguro. Posso pregar. 2 dias que ele manifestou como profeta. Mas ele teve um dia que ele manifestou como sumo pontífice. E este dia foi exatamente quando ele falou com Abraão e deu a ceia para Abraão. Você sabe que da ceia que Jesus deu para os discípulos dali para frente, a ceia já estava mostrando que ele já ia morrer. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Eu vou verter, eles vão acabar comigo, eles vão me matar. Eu vou verter sangue. Então já estou dando para vocês aqui o símbolo. Estou mostrando, isto é o meu corpo. Não era o corpo dele ainda. Era a ceia. Ele ainda ia morrer. Ele ainda ia verter sangue. Mas ele já estava fazendo aquilo, a demonstração do que o ministério de sumo pontífice estaria operando dali para frente, do Pentecostes, da ressurreição para cá. Esse sumo pontífice estaria em ação, trabalhando entre o seu povo, e eles não entenderam aquilo. Abraão viu o meu dia e se alegrou, exultou por ver o meu dia. Agora, Abraão viu os 2 dias. Abraão viu os dias dele como sumo pontífice e Abraão viu o dia dele como profeta. Certo? Como sumo pontífice era aquele Melquisedeque. Ele estava ali, agindo, trabalhando, dando ceia para Abraão. Você é vencedor, Abraão. Você pode tomar da ceia. Eu vim aqui dar ceia. E ele, como um vencedor, olhou para ele e disse: tu és Melquisedeque, e aqui está meu dízimo. Irmãos, isso é um grande segredo. É um grande segredo. Você é Melquisedeque, aqui está meu dízimo. Se eu sou Abraão, aqui está a ceia. Tu és Melquisedeque, aqui está meu dízimo.
Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia da intercessão. Abraão viu o dia do sumo pontífice. O Senhor Jesus Cristo vindo, morrendo, vertendo sangue, nos comprando, resgatando. Sabe o que você é? Você é algo que Deus resgatou. Diz, você era dele, Adão te vendeu, Jesus veio dizer, eu compro de volta. Um sangue de um animal foi negociado para misturar na raça humana, para vender a raça humana. Mas Deus veio e diz, eu não preciso deste animal para isso agora. Eu simplesmente preciso do animal para cobrir o pecado de Adão. Mas um dia eu me manifestarei, e depois serei o sumo pontífice. E eu darei minha vida, darei meu sangue. E a vida que dou para o mundo é a minha carne, disse Jesus. Estava dando o corpo para nós, para salvar-nos. Dando sangue para nós. Você foi comprado por grande preço. A soma é tremenda. Não há calculadora que consiga fazer isso. É tremenda a soma. O valor que ele pagou por você e por mim, o valor é tamanho. Ele quis contar para nós só um segredinho. Ele diz, olha, um pecador arrependido vale mais que o mundo inteiro. Agora pensa bem, 100, milhares. Pecador arrependido vale mais do que milhões de mundo. Não há máquina que possa fazer uma soma e trazer um resultado para nós. O resultado é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora esse mesmo Filho, que ele deu seu Filho, ele estava no Filho, porque o Pai é a vida do Filho, assim como Cristo é a vida da igreja. O Pai era a vida do Filho. O Filho era a imagem do Pai, assim como a igreja é a imagem do Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê Jesus Cristo. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. 78, o profeta do século 20. Jesus estava falando dele mesmo, com respeito de São João 4, 14 a 29. Pois se você quiser ler, estava falando com uma mulher samaritana também, e mostrando o tipo de adoração. E chegou ao ponto que ele falou, eu sei. Respondeu ela, a mulher disse, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. E aí está tudo no futuro. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela, como a samaritana, médio, judeu e gentil, eu sei que vai vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus, só para você, eu sou. Eu que falo contigo. Sabe que eu gosto disso, irmão? Ele nunca chegou para um fariseu, ele nunca chegou para Anás, o sacerdote do dia. Eu sou. Mas ele pegou aquela mulher em segredo, puxando água. Que a mulher, estou vendo que você tem luz. Você sabe que vem o Messias? Eu sei. Ele é o Cristo. E quando ele vier, conversando com um homem com os pés empoeirados,
um homem magérrimo, sem parecer, sem formosura. Mas eu sei quando ele vier. Quando ele vier, ele já estava ali. O problema é a gente não enxergar quando Deus está aqui. Quando ele vier, ele vai fazer todas estas coisas que você está falando. Ele olhou para a mulher e disse: eu sou. A confirmação. Eu não posso falar isso. William Branham não podia falar isso. Mas Jesus Cristo podia, porque ele era o sumo pontífice e estava ali ainda para verter o sangue para ser esse sumo pontífice. Mas ele pôde chegar para ela e dizer: eu sou, eu que falo contigo, para não deixar dúvida. Eu sou. E se ele fosse embora, ela podia dizer: bom, ele disse que o eu sou. Ia fazer isso aí mesmo. Não, eu sou. Eu que falo contigo. Uma confirmação, não é outra pessoa que vai vir, não. Eu, sem parecer, sem formosura. Eu, que você vê que não está com nada. Eu. Mas eu sei sua vida. Esse mesmo ministério ele usou quando veio pela segunda vez aqui na terra, agora para finalizar entre os gentios, porque diz o profeta, ele veio e foi o profeta para os judeus e os samaritanos, mas nunca ele atuou como profeta entre os gentios, mas ele prometeu que nos últimos dias, São Lucas 17, 26 a 30, ele estaria na terra, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, ele estaria na terra outra vez. Eu não vivi lá, mas aqui onde estou, eu regozijo mais do que um americano que viveu lá. Eu creio nisso. E o que é isto? Vou mostrar para você o que é. É tão singelo, é tão tremendo. Mas quando eu paro aqui, ó, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Gente, Abraão viu o dia porque Abraão estava comendo com Melquisedeque. Abraão viu o meu dia e se alegrou. E se ele pudesse espichar a mão um pouquinho ali, Abraão viu o meu dia e pagou dízimo para mim. Abraão viu o meu dia e matou um novilho cevado e eu comi com ele. Abraão viu o meu dia. Aleluia. Como sumo pontífice, não tem ninguém que toma o lugar dele. Não tem profeta, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem papa que toma o lugar de Cristo como sumo pontífice. Mas como profeta, ele disse que manifestaria pela segunda vez entre o seu povo. Ele viria porque ele começou e ele termina. São Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, a terminará até o dia de Jesus Cristo. Aos Filipenses 1:6. Aleluia. Jesus estava falando dele mesmo. Ele disse que Abraão havia visto seu dia. Parágrafo 79, o profeta do século 20. Isto foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em duas ocasiões, no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. Nós temos que entender essa daqui. Isto é porque era a maneira de ser visto. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis. E foi chamado de rei de Salém. Capítulo 14 de Gênesis. Você vai encontrar. Foi chamado de rei de Salém, que é rei de Jerusalém. Logo lhe apareceu na tenda, imediatamente antes da destruição de Sodoma.
sua primeira aparição o identificava melhor, como sumo pontífice. Para quem não sabe, eu estou lendo a mensagem do profeta, o profeta do século 20, 79. Sua primeira aparição o identificava como o sumo pontífice, posição assumida por ele depois de sua ressurreição. Está entendendo? Porque ele não podia ser sumo pontífice antes da ressurreição. Porque vou e venho para vós. Para ser sumo pontífice, o mediador de superior aliança, aquele que foi aceito pelo Pai, ele não podia fazer isso antes do Calvário. É um ofício que ele usou após a ressurreição, porque aí ele vem como filho de Deus, e antes do Calvário ele era filho do homem. Ele não podia usar esta posição de filho de Deus antes do Calvário. Isso é o que o próprio profeta diz, que sempre ele foi identificou a si mesmo como filho do homem. O único que diz dele ser filho de Deus foi o evangelista, que não podia escapar, porque ele era um evangelista que representava a Jesus Cristo como filho de Deus, que era João, capítulo 9 de São João. Quando ele encontrou com o ceguinho, ele diz: crês tu no Filho de Deus? Mas todos foram: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no servo? Crês tu no leão? Mateus, você sabe que foi Mateus que veio e traz essa mensagem do leão, e que as pessoas não entendem, porque Mateus estava representando o leão, Jesus Cristo como leão, no seu evangelho. Marcos representando Jesus Cristo como servo. Lucas representando Jesus Cristo como filho do homem. João representando Jesus Cristo como filho de Deus. A águia. Aleluia. Agora esse mediador, esse intercessor, esse sumo pontífice, ele exerceu seu trabalho legitimamente. Período de 7 eras da igreja, não pode falhar. Ele veio e exerceu o seu trabalho. Ele é o nosso sumo pontífice. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Mas vamos prosseguir, porque ele não parou nesta aparição. Esta foi uma aparição para Abraão, que Abraão representa a igreja, que vence, que toma ceia, que dizima Melquisedeque e não a Levi. Quem dizima Levi é da lei. Agora o dízimo é quem dizima Melquisedeque, é Hebreus 7. Aqui são homens mortais os que recebem, os que tomam dízimo. Ali, no tempo de Abraão, o que testifica que vive. Mas ele fez separação. Aqui são homens mortais. Paulo, que viveu de tenda, Paulo que trabalhou para comer, mostrou isso. Aqui são homens mortais que tomam dízimos. Ali, quer dizer, no tempo de Abraão, Melquisedeque é o que vive. Amém. Deixa eu repetir aqui: na sua primeira aparição, o identificava como sumo pontífice, posição assumida por ele depois de sua ressurreição. Porém, sua aparição na tenda agora é outra coisa. Essa primeira aparição foi depois que Abraão venceu. Ele apareceu para Abraão como rei de Salém. E esta posição ele veio exercer quando ele ressuscitou. Que posição? De sumo pontífice. Posição assumida por ele, por Jesus Cristo, depois de sua ressurreição. Porém, sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta. Ofício que assumiu
durante os dias da sua carne. Amém? Então, aquela manifestação na tenda, o irmão Branham mostra 2 lugares que cumpre. A manifestação teofânica, que apareceu para Abraão e deu a ceia, ele diz que aquela cumpre exatamente depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas aquela da tenda, quando ele apareceu em corpo de carne, pés empoeirados, que Abraão pegou água, pôs numa bacia e levou para lavar, e lavou os pés de Deus. Abraão levou água e lavou os pés de Deus lá debaixo do carvalho. A humildade que Deus é. Debaixo do carvalho servia para ele. Ele diz, conversando com o eleito em qualquer lugar. Não precisa ser lugar fino, cheio de carpete. Não. É eleito debaixo do carvalho. Aqui mesmo. Por que não na tenda? Por quê? Porque debaixo do carvalho era a conversa entre Abraão, Elohim e os 2 anjos. Era a conversa. Mas Sara estava ali, atrás da tenda, ouvindo tudo o que ele estava falando, o que ele ia fazer, e que Abraão teria um filho, e aquilo ia vir mesmo, e Abraão creu. Deus só conversa com crente verdadeiro. Ele sabia, Abraão crê. Já está velho, gasto, não tem jeito mais de ter filho, mas eu vou falar para ele que ele vai ter um filho, e ele vai crer ainda. Mortificado na carne, diz São Paulo, que Abraão estava mortificado na carne. Um homem morto na carne era um homem que não tinha condição mais de gerar um filho. Está morto na carne, impotente. Aí Deus chegou para ele e falou, você vai ter um filho. Amém. Parece que eu tenho que ter força, eu tenho que ter alguma coisa para que Deus fale e eu creia. Deus quer me pegar no pano, no nada. A hora que você está no nada, Deus chega e diz, olha, eu fiz isso por você, e você vai ser isso meu. Amém. Mas eu não vou falar, senhor, eu não posso, isso e aquilo. Eu vou arrazoar o quê? Não vou arrazoar. Eu não posso, mas eu creio. Eu não tenho condições, mas o senhor disse que eu vou ser. Eu vou ser. Eu não tenho condições de ir para o céu, mas ele disse que vai me levar, e eu vou. Eu não tenho condições de arrebatamento, não sei como vai ser, mas só que uma coisa eu sei, ele disse que vai vir e vai arrebatar um povo, e eu estou no meio desse povo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Agora, deixa eu terminar aqui, parágrafo 80, profeta dentre ti, de teus irmãos como eu, te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Deuteronômio 18, verso 15. O que ele foi na tenda, isso aqui para mim foi tudo. Também o que foi aqui na terra, em Jesus Cristo, e também o é agora. Ah, se não tivesse esse pedacinho aqui. E também o é agora. O sinal não muda. Ele foi com Abraão, ele foi na terra de Deus em Jesus Cristo, e ele foi aqui agora, Deus em William Branham. Só que eles não entendiam. Ali estava a manifestação daquele mesmo Elohim, e eles não podiam perceber. Por que não creram em Jesus? Porque sendo tu homem, te fazes Deus de ti mesmo. Era por isso que eles não creram. É porque Jesus era homem. E eles não podiam crer que aquele homem era Deus. Agora, por que eles não creram em William Branham? Não é como Deus, não, como profeta. É porque era um homem, era um caçador, era um pescador. Era um ministro. Mas tinha dons que a Bíblia mostra e que suas mensagens está tão claro para nós. Você lê esses livros, eu estou vendo o ministério dele aqui. Ah, mas não, cadê o nome dele? Não, e também o é agora.
esse ministério na tenda, vou repetir, o que foi na tenda, foi o dia que ele manifestou como Elohim, 16 elementos, certo? Não quando ele manifestou em teofania para Melquisedeque, como Melquisedeque, para Abraão. Mas o que ele foi na tenda, que era uma carne, Deus numa carne, 16 elementos, também o que foi aqui na terra, que foi 16 elementos, Deus em Jesus Cristo, e também o é agora. Você está notando? Ele não está falando que agora ele é o intercessor, agora, ele está dizendo que agora ele é o profeta. Jesus Cristo agora é o profeta. Entende? Ele não é o sumo pontífice. O sumo pontífice é o trabalho que ele exerceu ali perante Abraão, que mostrava o trabalho dele da ressurreição para cá. Só que nós estamos vivendo em um período de mudança de dispensação, porque terminou as eras, terminou a intercessão, então o próprio Cristo, que é sumo pontífice, agora ele era profeta outra vez. Irmão, de sumo pontífice, você diz, mas como que ele quis rebaixar? Não, não é tanto rebaixar, é se manifestar. Porque o sumo pontífice é filho de Deus, é uma manifestação espiritual. Sumo pontífice. Ele é da ressurreição até aqui. Mas o profeta, ele já não é mais aquele sumo pontífice. Ele é o profeta, o Filho do Homem. Esse é o ministério que ele exerceu agora também, quando William Branham está na terra. Ele exerceu em Cristo e exerceu em irmão Branham. Amém? Vocês estão entendendo isso, não entendem? Para mim, não precisa mais nada. Eu sei que eu não estou tendo tempo. Como é que está aí, meu irmão? Quantos minutos tem para mim? Já está estourado aí? Eu já me perdi tudo aqui. Tem o final do parágrafo aqui, 80. A única coisa é que nesta vez será o Espírito no profeta. O Espírito no profeta, porque naquele tempo era Deus se encarnando, era Salvador. Aqui não é, aqui é o Espírito no profeta. Amém? Ele deixou o trabalho de sumo pontífice para poder ser um profeta outra vez. Deus quis fazer isso, trazendo novamente esse mesmo sinal ao mundo no tempo do fim. Tem que ser através de um profeta, porque assim foi que Israel pediu a Deus: não fale conosco em voz audível, mas fala conosco através de Moisés. Deus ouviu o seu clamor e desde então ele tem falado por e através de profetas. Escuta o que o irmão Branham disse. Esse profeta mensageiro do tempo final está obrigado escrituristicamente a produzir este sinal, se é que estes nossos dias são um exato paralelo com os dias de Ló e a destruição de Sodoma. Você lê em casa o profeta do século XX, parágrafo 81, onde ele continua esclarecendo. Não dá tempo de eu ler tudo aqui para vocês. Recordem, ele fala de Ló, fala de Abraão. Ló não estava misturado na Sodoma. Abraão não estava misturado na Sodoma, o Ló que estava lá. Mas o Abraão não. Ele foi um homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele, a Ló. Somente uns anjos vieram a ele com uma mensagem dizendo-lhe que escapasse. Realmente, Ló nunca esteve separado, nem tampouco seus filhos. E eles representam aos cristãos nominais que passarão pela tribulação. Os sodomitas, por certo, representam aos perversos que serão destruídos, como diz Malaquias, serão feitos cinza. Porém, quão maravilhoso é saber que Deus atualmente está tratando com seus eleitos tal como fez com Abraão. Deus tratando com seus eleitos aqui como ele fez com Abraão lá atrás. Quem é o nosso pai na fé? Sem dúvida que a semente de Abraão será bendita juntamente com Abraão e também ela será visitada por Deus através de seu Espírito. Seu Espírito em quem? Seu Espírito em seu profeta. Deus visitou
essa raça, essa semente de Abraão, através do seu Espírito em um profeta nesse dia final. Amém? Nunca idolatra o irmão Branham como Deus, mas ele é um profeta que revelou os mistérios de Deus para o seu povo, não para o mundo, para o seu povo. Nem todo mundo vai ver isso, mas os eleitos verão estas coisas. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Quer dizer, se Abraão exultou por ver aquele dia, se você é filho de Abraão hoje, você vai exultar por ver esse dia. Esse dia de Deus no profeta. Deus revelando os selos. Deus revelando as eras. Isto é um ministério tremendo de mensageiro profeta. Amém. Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem dado. Pois a sua palavra é real e nós cremos nela. Ela é clara e nós não duvidamos. Obrigado por estas coisas que o Senhor tem feito por nós. Ajuda, Pai, que mais alguns eleitos recebam esta vida através da palavra do Espírito do Senhor, visitando o seu povo em um profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cristo está batendo a porta do teu triste coração. Ele quer fazer morada dentro do teu coração. Porque não atendes e deixa ele entrar. Ele está batendo a porta. Abre a porta agora e deixa ele entrar. Está batendo a porta. Cristo está batendo a porta. Melhor o aceitareis. Ele é muito paciente, mas tu podes perecer. Enquanto há tempo é melhor aceitares. Ele ainda bate a porta. Se tu rejeitares quando chegares ao céu, ele não vai te abrir.